Pronto, já voltei com você depois de uma mensagem muito forte, porque fala da natureza, eu chamo de antropologia bíblica. A antropologia bíblica fala do homem, da queda do homem, do seu pecado de origem, né? E só que aprendemos uma coisa bíblica, que o último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Jesus Cristo de Nazaré, ele é o último Adão, esse daí não pecou. Esse daí nasceu por obra imaculada do Espírito Santo. Como nós estamos falando ainda, né, Rodrigo Justo, sobre a doutrina da soteriologia, hoje nós fechamos aqui esse assunto, mas tinha que trazer uma mensagem como essa para você, tá bom? Lembre sempre, você precisa do sacrifício do Cordeiro de Deus. Você precisa do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ninguém pode negar que Ele nasceu, que Ele viveu e que Ele morreu por cada um de nós. E lembrando, próximo mês aí, que já está avizinhando, é quando nós teremos a Semana Santa, a Semana da Páscoa, onde nós nos lembramos da vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, a este mundo e desceu por cada um de nós. Tá bom? Saúde é que interessa, Rodrigo Justo. E o resto não tem pressa. Vamos falar de saúde nesse momento. Tá corrido não, Rodrigo Justo? Tá no tempo certo aí? Pronto. Então eu vou seguir de programação com você, te lembrando que se saúde é que interessa e o resto não tem pressa, a medicina fitoterapia ou a medicina alternativa que fala sobre plantas, frutos, esta daí é aquela que você tem como um tratamento a longo prazo, que é homeopático, mas é tão eficaz quanto a medicina alopática, tá bom? Então vou com você e Daniel Forjaz falando para você aí de dica de saúde. Você sofre de tuberculose hoje? Comece a investir no alho. Coma alho, use alho. O alho é extremamente importante no tratamento da tuberculose. A gente já usa o alho na alimentação e como tratamento medicinal natural há milhares de anos. No alho, a gente entende que a substância mais importante dele é a alicina, junto com todo o seu fitocomplexo, que aí envolve dezenas e dezenas de outras substâncias. Popularmente, ele é muito conhecido no mundo por tratar vários tipos de problemas. Então, por exemplo, problemas respiratórios. Todo mundo conhece um chazinho de alho com limão para gripes e bronquites. A gente tem resultados realmente populares, empíricos, né, que é só a observação das pessoas do uso daquela planta. É muito bom e é muito eficiente o uso do alho. Vou falar para vocês do caso de tuberculose. E a tuberculose é uma doença que ataca o pulmão e ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. E é uma bactéria muito agressiva. Tuberculose precisa de muito cuidado, porque é altamente transmissível. O que o alho pode fazer nesse caso? Teve uma pesquisa que foi realizada entre o Paquistão e a Arábia Saudita e demonstrou-se que os extratos de alho, em laboratório, o extrato do alho conseguiu inibir o desenvolvimento dessa bactéria em até 100%, ou seja, eliminou as bactérias numa dosagem de 30 miligramas por mililitro de solução. E aí eles testaram também o alho contra cepas dessa bactéria que são resistentes aos antibióticos, aquelas que não respondem ao tratamento. Qual foi o resultado? Houve também inibição de 100% dessas bactérias resistentes, mas nós precisamos de uma dosagem 10 vezes maior de alho, o que foi 300 miligramas por ml de solução. Então, com uma dosagem mais alta, a gente conseguiu também uma redução significativa, chegando até 100% de inibição do Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose. Teve uma pesquisa indiana também que isolou uma substância do alho chamada de CEF-alicina. É uma fração do alho. E separou ela para testar contra a tuberculose também. Demonstrou que ela tem uma potente ação inibitória sobre o desenvolvimento do Mycobacterium tuberculosis em testes de laboratório, mesmo em casos de cepas resistentes aos antibióticos. Então, se você sofre de tuberculose hoje, comece a investir no alho. Coma alho, use alho. O alho é extremamente importante no tratamento da tuberculose. Ele é um suporte no tratamento, vai melhorar os resultados dos seus tratamentos. Beleza?
Agora você vai me perguntar, Daniel, como é que eu tenho que consumir o alho? Pode ser cru? Pode ser cozido? Quando você submete o alho ao tratamento térmico, ou seja, aquece o alho, ele degrada a alicina, que é o princípio ativo principal do alho. E ele pode ficar quase sem função medicinal, dependendo do tanto que você cozinhou o alho. O legal é você usar o alho cru. Quando você usa o alho cru, ele tem total potencial. Um dos efeitos colaterais mais reclamados pelas pessoas com relação ao alho é o hálito, né? Fica um hálito forte com cheiro de alho. E algumas pessoas que consomem diariamente o alho por um período prolongado podem ter o odor da sua transpiração e outros fluidos corporais alterados também. Claro que tem alternativas. Você pode consumir uma cápsula de alho que vem numa farmácia de manipulação. Ou você pode consumir óleo de alho. São cápsulas em gel com óleo de alho. Você pode consumir também. E ela vai direto para o estômago, evitando o odor da boca. E no caso do hálito, uma das alternativas que a gente tem para aliviar o hálito de alho é mastigar cravo. Você pega uma ou duas florzinhas de cravo, aquelas pretinhas que usa no doce de abóbora, você coloca na boca e mastiga. Uma xícara de café também pode ajudar muito a eliminar o sabor do alho, o cheiro do alho, na verdade. O ideal não seria nem tomar uma xícara de café, seria pegar um grão de café torrado e mastigar. Mas é amargo, mas é muito bom para eliminar odores da boca também. O consumo excessivo de alho pode causar náusea, inchaço abdominal, flatulência, obstrução do intestino delgado, dor abdominal, dor esofágica, vômito com sangue e sangramento intestinal. Então, não faça aquelas malditas receitas de comer uma tigela de alho por dia. É perigoso, é ruim para a sua saúde. Use sempre as doses terapêuticas para o uso do alho. 1 dente de alho por dose, 2 dentes de alho por dose é suficiente. Você não precisa mais do que isso. É isso aí, nós voltamos. Olha, já dizia os antigos, essa receita de alho, não é, Rodrigo Justi? É receita da vovó, não é? Receita de... Eu não deixo de tomar de manhã cedo, antes do café, machuca o alho, tá ouvindo? Machuca o alho, pega a farinha que é conhecida como farinha de guerra, pega a farinha de guerra e faz aquele mingau de alho com a farinha de guerra e depois, ó, toma antes do café. Ali é um de jejum que vai fortalecer a sua imunidade. Não estou lhe dando nenhuma indicação que substitua o tratamento feito pelo seu médico. Eu estou falando de receita caseira, receita que os antigos eles já dão de forma centenária, né? E é ótimo para combater a gripe. E existem pessoas que até com problema de cansaço, de asma, faz uso disso aí e tem resultado. Mas vamos seguindo de programação. Vou ali beber um copo de água fria e já volto com você na tarde desse dia. Depois desse louvor, e vou aqui agora tirar para você o versículo da palavra. Um versículo vai ser para o meu amigo Rodrigo Justi, outro versículo vai ser para o meu amigo Arinelso Barbosa, outro versículo vai ser para a audiência da nossa programação, tá bom? Aqui já tem os 3 versículos da Bíblia. Vamos à leitura. Esse pessoal só gosta de bolachinha de goma. Na hora que vem rapadura, não quer não. Só quer... Você acha que Deus não é pai, não pode corrigir se a pessoa estiver errada. Só aceita os versículos da Bíblia se não tiver cajado. Tem que tomar cajado também, rapaz. Davi não disse? A tua vara e teu cajado me consola. Então, na hora que estiver errado, também tem que ter cajado. Conserta o teu tripé na presença de Deus e acabou a história. Aqui o primeiro versículo que eu vou tirando na tarde desse dia é para o meu amigo Arinelso Barbosa. É verdinho a cor que o sogro dele gostava, cor verde, né? Pronto. Salmos da Bíblia de número 10, versículo de número 12. Tá bom. O que é que Deus está falando aqui agora? Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueça dos necessitados. Se tinha uma resposta de Deus, Deus pode se levantar aí, porque tem algumas coisas para resolver aí, ele está falando que ainda não resolveram, então tem que chamar por Deus, Aribelso. Chamar por Deus, porque se você não chamar por Deus, a coisa não anda, tá bom? Salmos da Bíblia de número 110, versículo 12, da palavra de Deus.
eu vou tirar aqui agora outro versículo que é para o meu amigo Rodrigo Juste. Diga que Deus não fala também com você, tá bom? Olha aqui, Salmos da Bíblia de número 97. Porque ficar tirando passagem repetida, não é passagem repetida coisa nenhuma. Salmo de número 97, versículo 12. Pronto, diz assim: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. O cara quer andar embaraçado com as coisas aí, não quer saber de andar em santidade diante de Deus, fica aí. Deus é santo. Deus é santo e requer de quem confessa o nome de Jesus Cristo andar em santidade também. Pronto. Agora a nossa audiência, Isaías 52, versículo de número 13. Tá bom? Chega aqui conosco a nossa querida Edna, lá de Monte Gordo. Edna, dando boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus. Salmo da Bíblia, já foi lido aqui, já foi lido também, agora é Isaías 52, versículo 13. Eis que meu servo operará e crescerá, e será engrandecido e elevado e muito sublime. Aqui é promessa feita da parte de Deus ao seu povo, aos que crê principalmente, né? Aqui quando fala em Deus operar e fazer alguém crescer e ser elevado, é alguém que está vivendo a vida de humilhação, uma vida de privações, uma vida, quem sabe, que não condiz à vontade de Deus, né? Tem pessoas que parece até que sofrem mais do que as outras, mas é assim mesmo, tudo tem um propósito de Deus na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Vamos à Bíblia agora, falando com vocês na tarde desse dia, né, Rodrigo Juste? Vamos lá no livro de Romanos, capítulo de número 3, encerrando aqui essa série de mensagens, onde nós falávamos sobre a doutrina da salvação, falávamos sobre a matéria chamada de soteriologia, que fala sobre a doutrina da salvação, ok? Romanos capítulo 3, 22 a 26. A mente está meio trelelé aqui agora, viu, Rodrigo? Deu um tchuncho. Aumente mais um pouquinho a fonte dessa letra aí, meu filho. Se não der para aumentar, não tem problema não. A de lá de cima tá bom. A de lá de cima tá bom. Tá bom. Vamos lá. Como diz a palavra. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a aparência ou sobre a paciência, isso mesmo? Paciência de Deus para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Está aí a leitura bíblica feita na tarde desse dia, quando estamos finalizando aqui esse assunto, onde fala sobre a doutrina da salvação através de Jesus Cristo. Rodrigo Juste, eu ainda estou aqui com a Bíblia na mão, abri aqui no livro de Efésios, capítulo de número 2, aonde a Bíblia fala assim: e os vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado,
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo de número 8 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E não vem de vós, é dom de Deus ou dádiva de Deus. Os textos bíblicos lidos aqui, eles são autoexplicativos. Não é necessário uma exegese, uma hermenêutica para a interpretação do que a palavra, ela já gostaria de te falar. A palavra de Deus já gostaria de te dizer. A hermenêutica do texto, ou a exegese do texto, já está de uma forma muito esclarecedora. Primeiro, o homem em si, ele tem que entender que há na vida dele um pecado chamado de pecado de origem, segundo o que está escrito na Bíblia, e também os historiadores que pesquisaram muito acerca disto aí, para trazer tal comentário. O homem, ele no jardim do Éden, a criação de Deus, Adão e Eva, eles entraram num caminho de desobediência. Esse caminho de desobediência, ele trouxe consequências às gerações que surgem depois deles. E apóstolo São Paulo, com muita propriedade, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 3, ele faz essa afirmação: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Olha, Rodrigo, um cientista aí, ele fez uma pesquisa acerca do DNA. Que ele fez a pesquisa, consegue provar que a geração seguinte, que dá sequência, originou-se de uma mulher. Então, se a Bíblia está dizendo que o homem, isso não é o primeiro homem, não é o primeiro homem Adão, está se referindo a nós, está entendendo, Rodrigo Justo? Nós, seres humanos, somos originados de uma mulher, entendeu? Ou seja, Eva, ela é a mãe da criação da raça humana. Deu para entender? Porque o DNA, os cromossomos, a forma que o cientista ele consegue se aprofundar na pesquisa, ele consegue provar que a raça humana, entenda o que eu estou falando, origina-se justamente da mulher. Da semente da mulher surgiu a raça humana, ok? Então lá, quando o livro de Gênesis fala da desobediência do homem, da sua transgressão, da sua queda, do afastamento de Deus, nos traz aos dias de hoje o que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 3, ele afirma e dizer: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então Deus queria uma história, sim, não deixou a humanidade só. Porque lá mesmo no livro de Gênesis, na queda do homem, Deus afirma em dizer: da mulher nascerá o varão, que esmagará a cabeça da serpente. Então Jesus Cristo vem, como você conhece a história, nasce de uma virgem e ele cumpre a sua missão. E a missão principal, a prioridade da missão de Jesus Cristo foi esta: salvar a humanidade do seu pecado. Há pessoas que são tão vaidosas que elas acham que não pecam não, viu? Só a graça do Eterno e o poder de Deus para entender essas pessoas. Então, começa por aí. Você não tem como se justificar, meu santo. O sacrifício feito no Antigo Testamento de animais
inicia-se através de Moisés, praticamente, oficialmente, cada pessoa sacrificava animais de conforme a sua posse, a sua condição. O sangue era derramado para ser aspergido e oferecido àquelas vítimas em função de trazer o homem perdão dos seus pecados, minimizar a situação da humanidade. Então, em Jesus Cristo encerra esse sacrifício. Por isso que João, no capítulo de número 1 do livro de Evangelho, ele diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui não é católico, nem crente, nem espírita, nem quimbandista, umbandista, candomblessista. Não. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de um sacrifício verdadeiro. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo e morreu pelo pecado da humanidade. Isso é independente de religião, nem de crença. Ou você acredita nisso, ou você não acredita. Nós somos livres. Por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 3, ele começa a mostrar para mim e para você que essa é uma questão que você não é obrigado a crer. Mas se você crer, você vai ter que entender que todos foram destituídos. E para ser justificado, como está escrito no verso 24, é preciso que você entenda: a morte de Jesus Cristo teve preço, mas para você não. Ela é uma morte gratuita. Jesus morreu por nós, pagando a nossa dívida do nosso pecado. Então Paulo explica dizendo assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs por propiciação. A propiciação é justamente o ato do sacrifício. Está ouvindo, Rodrigo Justo? E vocês que me assistem aí, é o ato do derramamento do sangue. Jesus, ele foi imolado, ele foi sacrificado, derramando o seu sangue para a expiação do pecado da humanidade. O meu pecado, o seu pecado. Então, está aí o texto da palavra de Deus, que vem na tarde desse dia demonstrando essa construção da parte de Deus. Versículo 26, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que seja justificado e justificador. E essa forma de ser justificado, Rodrigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, aqui é uma questão de fé. Se tu não crê, coisinho, e o coisinho, se você não crê, coisinho, vai ficar sem crer. Mas a verdade, ela é uma única. Ou nós cremos no sacrifício que foi feito por Jesus Cristo, derramando o sangue dele para nos salvar, ou do contrário, perdemos a nossa oportunidade. Então Paulo, agora escrevendo aos Efésios, capítulo número 2, falando acerca da salvação pela graça, ele lhe afirma e nos afirma aqui, quando eu li esses versos para você, 5 principalmente, e o versículo de número 8, estando ainda mortos em ofensas e pecado, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus, é dom de Deus, tá bom? Então eu quero te dizer, Deus é o provedor da nossa salvação, através do Filho dele, Jesus Cristo, que veio buscar e salvar os que se havia perdido. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e este Jesus, a quem corajosamente entregou a sua vida por nós, ele gostaria ao menos que houvesse pela fé, da minha parte, da sua parte, este reconhecimento. Por isso, nós ficamos por aqui na tarde desse dia, finalizando aqui a doutrina da soteriologia, a salvação dos seus pecados através de Jesus Cristo, tá bom? Semana que vem, se Deus nos permitir, nos dando vida, força, fé e saúde, nós estaremos aqui dando continuidade, falando para você sobre outra doutrina bíblica, que é a doutrina do arrependimento, ok? Grave aí direitinho, nós vamos falar sobre este ensinamento
da Bíblia, doutrina do arrependimento. E nós ficamos por aqui agradecendo a sua audiência, a vocês que chegaram aqui depois, meu querido irmão Wellington Araújo, Deus abençoe grandemente a sua vida, Wellington. Também vai chegando aqui na tarde desse dia, já falei, a minha querida Dilmária Rosário, que chegou aqui depois, tá bom? Eu agradeço a você, a audiência na nossa programação. E lembrando, né, que logo mais a partir das 18 horas, é só o tempo de você tomar uma água, preparar a pipoca, ir para a sala. Você vai assistir também no canal do YouTube, viu? Já pode ligar na sua Smart TV aí, ó. No canal do YouTube você já vai assistir ao vivo hoje a entrevista com o deputado estadual Conversando com Ari Barbosa, podcast aí. Raimundinho da JR vai estar presente aqui na entrevista desta tarde. E o mais, eu só quero agradecer a você, a sua audiência, a sua companhia. Shalom e Kissar, a paz do Príncipe da Paz. Shalom te saliar, paz e prosperidade de Deus para a sua vida. E que Deus te abençoe.